Olá, hoje é o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Hoje a gente vai percorrer este capítulo vendo um fato muito grave. A arca saiu da mão dos israelitas, a arca da aliança está com os filisteus. Quer coisa mais grave do que essa? Não tem. Você lembra que no capítulo anterior, nós tivemos a batalha contra os filisteus. Os filisteus venceram, os israelitas foram arrasados e ainda por cima eles pegaram a arca, tiraram a arca da mão dos israelitas e levaram a arca, você vai ver hoje, para um templo pagão. Nossa Senhora, meu Deus. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado vocês que estão fazendo a caminhada comigo. Eu agradeço todo dia porque é importante vocês saberem que isto é uma caminhada de fé, é uma caminhada de aprofundamento e de espiritualidade. Chame mais gente, peço a você que se inscreva no canal, é importante que você se inscreva, mas chame outras pessoas para se inscreverem também no canal, tá bom? Para quê? Para que a gente possa ter cada vez mais pessoas junto da palavra de Deus, lendo e aprofundando. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento para que a gente possa absorver, compreender, entender, mas mais do que isso, para que a gente possa viver a palavra de Deus, tá bom? Vamos ler então, capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus e levaram-na de Ebenezer para Azoto. Então, levaram-na de Ebenezer para Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon, colocando-a junto do ídolo. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagon estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram-no no seu lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagon estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. A cabeça do Deus e suas duas mãos estavam desprendidas e jaziam perto do limiar. Dele só restou o tronco, e por isso que os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Azoto evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. A mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azoto. Ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade e no seu território. Vendo isso, os habitantes de Azoto exclamaram: a arca do Deus de Israel não ficará conosco, porque a sua mão pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Mandaram mensageiros que convocassem todos os príncipes dos filisteus e perguntaram-lhe: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Eles responderam: transportem-na para Gat. E a arca do Deus de Israel foi levada para lá. Logo que o fizeram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando nela um grande terror. Feriu os habitantes desde o menor até o maior, com muitos tumores e hemorroidas. Mandaram então a arca de Deus para Acaron. Quando a arca chegou até lá, os acaronitas clamaram, dizendo: trouxeram-nos a arca de Deus de Israel para nos matar como todo o povo. Convocaram todos os príncipes dos filisteus e disseram-lhe: devolvei a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar e não nos faça perecer com todo o povo. Reinava na cidade um pavor mortal e a mão de Deus fazia-se sentir rudemente. Aqueles que escapavam à morte eram feridos de hemorroidas. Da cidade subia até o céu um clamor angustiado.
E você viu o que aconteceu, né? Viu o que aconteceu? Não deu certo esse negócio de tomar a arca. Lembra então o que aconteceu? Os filisteus venceram a batalha. Venceram? Tá. O que eles pegaram? Pegaram o bem mais precioso dos israelitas, a arca. Tomaram a arca e levaram para a cidade de Azoto. Levaram para a cidade de Azoto e colocou junto do ídolo Dagon. Ah, meu Deus do céu. Junto do ídolo. Você quer profanação maior do que essa? Você quer sacrilégio maior do que esse? Pegar a arca da aliança do Deus verdadeiro e colocar do lado de um ídolo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É muita humilhação. Mas os filisteus começaram a perceber. No outro dia, chegaram lá, a imagem do Deus de Dagon, do ídolo Dagon, estava, caída na frente da arca. Ele fala, que trem, esse trem está errado aqui, não é possível não. Levantaram. No outro dia, a imagem caída e sem os braços e sem a cabeça. A cabeça e o braço tinham rolado até na soleira da porta. Até na soleira da porta. Olha que coisa. Eles falaram, esse trem está feio, esse trem está feio. Levantaram e eles perceberam que não ia dar certo. Por quê? Por quê? Porque o povo começou a ser cometido de uma doença. Aqui diz que tinha tumores e hemorroidas. Deixa eu te explicar uma coisa. A expressão correta em hebraico é que o povo foi atingido por trás. Por isso que um dos tradutores, aqui, os tradutores, pensaram ser hemorroidas, porque foram atingidos por trás. Mas os estudiosos acham que eles tinham desinteria, por isso a expressão foram atingidos por trás. Com muita diarreia causada pela desinteria, então eles disseram, foram atingidos por trás. E há pesquisas de alguns estudiosos que dizem que eles devem ter sido acometidos de peste bubônica, porque se fala de desinteria, no caso ser atingido por trás, e tumores. Então há uma grande possibilidade desse povo ter passado por um surto de peste bubônica. Tudo bem, né? Eles ficaram desesperados com aquilo. Fala, pelo amor, tira isso aqui. Manda essa arca para a cidade de Gate. Mandou para a cidade de Gate. Chegou lá, o povo também começou a passar mal, ter desinteria. Eu vou voltar a dizer para você, a Bíblia minha fala, foram atingidos por hemorroidas. Provavelmente não é, hemorroida não é uma doença, não é uma epidemia, hemorroida não mata ninguém. Ter hemorroida não mata ninguém, né? Então, provavelmente não é hemorroida, foi uma tradução errada, né? No caso, ser atingido por trás, como eu disse para você, significa passar por uma desinteria. Então, como eu disse, pode ter sido um surto de peste bubônica. E o que aconteceu? Chega na cidade de Gat, eles ficam desesperados porque lá também começa. Aí eles falam, não, vamos mandar essa arca para Acaron. Manda para Acaron. Chegando em Acaron, o pessoal falou, Deus me livre. Já matou o pessoal em Azoto, já matou o pessoal em Gat, não vem para cá. E o que eles decidem então? Vamos devolver essa arca. Devolve essa arca. E a arca então é devolvida para os israelitas. Deus mostrou o seu poder, Deus mostrou onde ele queria estar. Deus mostrou que ele queria estar junto do seu povo ali, que lhe era fiel. Gente, como eu disse para você, nós temos aí uma batalha que eles pegam o maior bem dos israelitas, que é a arca, e acontece todo esse tipo de situação, onde a arca ela é praticamente profanada, colocando ela como um ídolo, e depois eles começam a perceber que tudo que eles estavam passando, aquele surto daquela doença, que provavelmente, como eu disse para você, pode ser uma peste bubônica, aquilo foi resultado da falta de respeito deles diante da arca. Tá bom? Vamos lá, gente, vem cá comigo que eu quero dar algumas
lembrar alguns versículos. Olha aqui, ó. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e repuseram no seu lugar. Dagom, quem que é Dagom? Dagom nós já vimos até esse deus, esse ídolo ser mencionado no livro de Juízes. Dagom é uma divindade de origem dos amorreus, atenção, uma divindade de origem dos amorreus, que os filisteus assumiram como seu deus. Então, os amorreus tinham Dagom como um ídolo. Influenciou a região de Canaã e os filisteus assumiram Dagom como seu deus. Então, era um ídolo que eles tinham uma estátua enorme lá no santuário feito para Dagom. E deu no que deu, né? No versículo 5, vem aqui comigo, ó, 5. É por isso que os sacerdotes de Dagom e todos que entram no seu templo de Azoto evitam ainda hoje pôr o pé no limiar da porta. Na verdade, como os braços e a cabeça da estátua estava quebrada na soleira da porta, eles tinham costume depois, nesses santuários pagãos, de que quando você entrasse num santuário, você não podia pôr o pé na soleira da porta. É um costume antigo dos antigos santuários, né? Mas talvez isso aqui seja uma maneira de explicar por que a pessoa não põe o pé na soleira, tá? Mas isso é umas curiosidades só que eu trago para você. No versículo 6, ó, a mão do Senhor pesava sobre os habitantes de Azoto, cidade onde tinha ali o Dagom, né? Ele os devastou e os feriu de hemorroidas na cidade do seu território. Na verdade, eu volto a dizer para você, foram atingidos hemorroidas? Não, vamos entender aqui. Porque eu gosto de explicar para a gente entender a arqueologia, entender a ciência também. Provavelmente, o que aconteceu? No escrito, no texto original, está escrito assim, foram atingidos por trás. Ora, foram atingidos por trás. Alguns tradutores da Bíblia acharam que isso foram atingidos por hemorroidas. Vamos entender bem, hemorroida não é uma doença, não é uma epidemia, hemorroida não mata, como eu disse para você. Então provavelmente não foi hemorroida. O foram atingidos por trás, provavelmente deve ter sido uma desinteria, né? Alguma desinteria, causada por alguma doença. Como o texto cita tumores, estudiosos acreditam que eles tenham passado por um surto de peste bubônica, que dá justamente aqueles tumores, aquelas bolotas, né, geralmente pretas, né, e também dá desinteria. Então, provavelmente deve ter sido um surto assim de peste bubônica, tá bom? Ou seja, que acometeu a cidade de Azoto, que foi também para a cidade de Gate, né? E eles atribuíram isso ao fato de que eles desrespeitaram, levando a arca de Deus para essas cidades. No versículo 10, vem aqui comigo, ó, versículo 10, mandaram então a arca de Deus para Acaron. Quando a arca chegou lá, os acaronitas clamaram, dizendo, trouxeram-nos a arca de Deus para nos matar com todo o povo. Né? Na verdade, os acaronitas clamaram, trouxeram-nos a arca de Deus para nos matar com todo o povo. Quem realmente falou isso, e supõe que tenha falado, é o príncipe de Acaron, porque a arca é levada para Acaron, mas o príncipe de Acaron toma essa decisão. Trouxeram essa arca para nos matar, e é o príncipe de Acaron que toma a decisão de devolver a arca para os israelitas. Muito bem, a arca de Deus é sinal de vida e de vitória. Mas quando ela é desrespeitada, ela pode trazer a morte. Engraçado isso, né? Ou seja, na verdade, a presença de Deus na nossa vida é presença de vida, de saúde, de paz e de bênção. E quando nós não valorizamos essa presença e viramos as costas para essa presença, nós mesmos podemos transformar a nossa vida numa vida de dor e de sofrimento. Não que Deus queira, Deus não quer isso, mas nós podemos, porque se nós fechamos os nossos olhos, se nós fechamos o nosso coração para Deus, nós não deixamos com que a nossa vida seja uma vida de bênção. Volto a dizer, Deus não castiga, Deus não quer o mal, mas nós podemos trazer o mal para a gente se as nossas escolhas não forem bem feitas. Et crucem Domini,
fugit partis adversae, vice teleu de tribu Iuda, radix Davidi. Aleluia.